Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E galera, hoje a gente vai estar voltando para as histórias de terror, como os vídeos anteriores a gente fez sobre outras histórias. A galera acaba pedindo mais histórias de terror, então hoje a gente está voltando. E eu sou o Hugo, então hoje vamos começar falando sobre a categoria Slasher, né, que é um subgênero de terror, que é dos filmes Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. E galera, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações aí e vamos lá pro vídeo. O subgênero de terror conhecido como slasher é perfeito para quem adora ver mortes e ficção, quase sempre envolvendo assassinos psicopatas que matam aleatoriamente, porque o objetivo maior desses títulos é justamente entreter o público com mortes que se somam ao longo da história, geralmente causada por um assassino usando alguma arma de corte. Vivo desde os anos 1960, o slasher tem centenas de títulos. O nome slasher em inglês significa golpear, foi criado porque o princípio básico do filme é um assassino em série com uma máscara ou fantasia que vai coletando vítimas e mais vítimas ao longo do filme, até ser revelada a sua identidade misteriosa. Muitos filmes se destacaram ao longo dos anos, desde que o gênero se submeteu, tendo como precursor o Massacre da Serra Elétrica, de 1974, de Tobe Hooper, e posteriormente Halloween, 1978, de John Carpenter, trazendo consigo todo o potencial dos filmes e seus clichês. Esse último foi decisivo para a série de produções do gênero que iria surgir nas décadas de 1980 e 1990, como as franquias Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. A fórmula básica do terror slasher envolve um psicopata do sexo masculino disfarçado ou deformado que vai à caça de suas vítimas utilizando métodos violentos e armas como foices, martelos e motosserras. Geralmente ele é extremamente resistente a quedas e até a tiros, e eventualmente possui poderes sobrenaturais. Suas vítimas estão geralmente isoladas, perdidas, acampadas em estradas pouco movimentadas e coisas do tipo. Não é à toa, após 11 filmes de Halloween, 12 de Sexta-feira 13 e 6 de A Hora do Pesadelo, houve uma grande massificação e banalização do gênero. Logo, o senso de responsabilidade social foi deixado de lado, para dar lugar ao lucro por saudosismo. Sendo assim, há quem diga que a época de ouro do gênero morreu, com Michael Myers, Jason e Fred Krueger. No final da década de 90, os filmes de slasher estavam desacreditados, mas eis que surge a franquia Pânico em 1996, e com ar de deboche traz de novo os assassinos em séries para o cinema. Pânico tem claramente uma autoconsciência que é um filme de terror e por isso consegue transgredir o gênero. Porém, a trama caiu na mesma armadilha das franquias e rendeu 4 filmes. Aos poucos, o slasher foi ficando nas sombras e dando lugar aos filmes de assombração. É comum que, dentro do terror, que subgêneros façam mais sucesso que outros, dependendo da época e da recepção do público. Mas o que nunca sai de moda é o medo. Galera, e agora vamos falar um pouco sobre esses filmes e esses assassinos tão famosos. O primeiro da nossa lista, O Massacre da Serra Elétrica, é um filme americano de 1974 dos gêneros terror e slasher, que em sua história, em 1973, a polícia texana deu como encerrado o caso de um terrível massacre de 33 pessoas, provocado por um homem que usava uma máscara feita de pele humana. No entanto, há indícios que a polícia matou o homem errado. Nascido em 3 de agosto de 1939, Leatherface é o principal vilão dos filmes, um homem alto e robusto com cabelo preto. Leatherface é um personagem fictício da série de filmes slasher de Texas Chainsaw Massacre. Foi criado pelos cineastas Tobe Hooper e Kim Henkel. O personagem usa máscaras feitas de pele humana e participa em assassinatos e canibalismo juntamente com sua família. Ele, assim como Jason e Fred Krueger, apareceu na série de jogos de luta Mortal Kombat como personagens jogáveis. Agora vamos falar um pouco sobre os assassinos mais famosos da nossa lista e seus filmes. Começando por Halloween de Michael Myers, em que Michael Myers foge do manicômio, onde foi internado depois de matar parte de sua família. 16 anos depois volta à sua cidade, ainda mais cruel e com mais vontade de matar. Seu alvo agora é um grupo de adolescentes. Tudo começou em 1978, onde ele viu a irmã mais velha e o namorado juntos na sala, quando ele despertou sua psicopatia e esfaqueou 9 vezes a irmã mais velha na noite de Halloween de 1963. Isso com 9 anos. Com isso, ele foi enviado para um sanatório por homens que o flagraram saindo de casa, com uma faca ensanguentada
e roupa de palhaço. Com isso, ele foi enviado para o sanatório, onde permaneceu 15 anos. 15 anos depois, ele escapa do sanatório e retorna à sua cidade natal, em busca da outra irmã que ainda estava morando por lá, matando todos aqueles que estiverem em seu caminho. Nunca se sabe o motivo dele usar máscaras, sempre visto que ele não possui rosto deformado nem nada do tipo. Teorias dizem que ele sempre gostou de usar máscaras desde criança para matar. Já o motivo de sua força, teletransporte e imortalidade foi por causa de um culto que ele foi submetido. E lá venderam a alma dele para o diabo e fizeram uma marca no pulso dele em homenagem a isso. E fez com que ele ficasse com a extrema obsessão de matar a família inteira, principalmente a outra irmã que ainda resta em seu caminho. Com isso, em 2018, um reboot foi feito do filme. O longa é uma nova continuação para o filme clássico, ignorando todas as outras sequências feitas. Dessa forma, o mistério volta a aparecer. Por que Michael Myers quer acabar com a vida de Laurie, a sua irmã mais nova, e gosta de matar? Com isso, uma interessante teoria surgiu. Ela explica o novo motivo para Michael Myers matar, tirando a ideia de conexão familiar, que fazia o serial killer perseguir sempre os membros da própria família. A teoria é bastante simples, mas efetiva. A sugestão usa como base o entendimento sobre quem é o Michael Myers. Como uma criança perturbada que mata a própria irmã, o assassino tem um objetivo. Michael Myers mata porque quer espalhar o terror, não é apenas matar por matar. Assim, com esse pensamento, qual seria uma maneira eficiente de fazer isso sendo uma criança? É assim que tudo começa, e Michael Myers faz a primeira vítima dele dentro da própria casa. Com os anos passando, Michael Myers volta para Haddonfield e percebe que ninguém mais teme a lenda dele, ou a própria casa da família dele que finalmente será vendida. Na cabeça do assassino é hora de agir novamente. Laurie vira o alvo dele porque ela mostra não ter medo dele mais. Assim, o objetivo de Michael Myers é acabar com ela. Isso deve irritá-lo. Mesmo matando todos os amigos dela e criando uma cena de terror, a protagonista não se deixa abater pelo monstro. Assim, após o objetivo de se espalhar o medo, Michael Myers é tomado pela vingança. Ele quer acabar que começou em uma noite de Halloween, e a história continua com Halloween Kills, o terror continua. A estreia do filme está marcada para outubro de 2021. Logo em seguida temos Sexta-feira 13, de Jason Voorhees. A história do homicídio em Crystal Lake não impede que os instrutores montem um acampamento de verão no bosque. Moradores supersticiosos advertem sobre o ocorrido, mas os jovens Jack, Alice, Bill, Marcy e Ned prestam pouca atenção aos mais velhos e acabam sendo perseguidos por um assassino brutal. Os instrutores lutam para manterem-se vivos contra um adversário implacável. Jason Voorhees, conhecido como Jason, nascido em 13 de junho de 1946, é um personagem fictício, principal personagem dos filmes de terror da franquia Sexta-feira 13. O assassino Jason é filho de Pamela Voorhees e Elias Voorhees. A marca característica do personagem é a utilização de uma máscara de hóquei para ocultar o rosto. Voorhees teria se afogado em 13 de junho de 1958 em Crystal Lake, por negligência dos monitores que cuidavam das crianças acampadas ao redor do lago. Pamela, sua mãe, era cozinheira do acampamento. Jason tem 1,96 m de altura e pesa 115 kg. As vítimas prediletas de Jason são jovens instrutores de acampamentos. Sua arma favorita no começo da carreira era o facão, mas Jason nunca foi um assassino de hábitos. Hoje, usa o que encontra pela frente, de canos gigantescos, passando por martelos e machados e até chaves de fenda. Jason só aparece pessoalmente no segundo filme, mas há duas cenas do primeiro filme que o mostram. Na primeira, sua mãe Pamela Voorhees o vê se afogando no lago, enquanto ela tem um ataque de esquizofrenia. Na segunda, a personagem Alice tem um tipo de pesadelo com ele, no qual o vê ainda criança, tentando sem sucesso afogá-la. Alice é a única sobrevivente da chacina de Crystal Lake no fim do filme. Não existe uma razão específica para o silêncio de Jason. Sabe-se que ele tem problemas mentais, mas a língua está lá. Ele certamente pensaria, minhas ações já falam por mim. No filme Fred vs Jason, o personagem Fred Krueger quase o mata afogado, explicando-se que, como morreu afogado, Jason tem muito medo de água. Porém, em quase todos os demais filmes, é visto entrando diversas vezes na água para aniquilar suas vítimas. E agora vamos para A Hora do Pesadelo, de Fred Krueger, que um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono, e para escapar é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é na verdade Fred Krueger.
um homem que molestou crianças na rua Elm e que foi queimado vivo pela vizinhança. Agora Krueger pode ter retornado para se vingar daqueles que o mataram através do sono. Frederick Charles Krueger, a história doentia de Fred Krueger que começa antes mesmo do seu nascimento em Springwood, Ohio, em 2 de setembro de 1938. Sua mãe, Amanda Krueger, era uma freira que trabalhava em um manicômio. Um dia, trancada acidentalmente na ala dos doentes mentais, foi violentada e agredida por mais de 50 homens. E é claro que uma criança gerada com tanta violência não poderia se desenvolver normalmente. Na infância, Fred gostava de torturar e matar animais domésticos. Fred chegou a casar e até teve uma filha, que fugiu de casa quando ele matou a esposa, após uma discussão. O crime nunca chegou a repercutir. E Fred Krueger arrumou emprego em uma fábrica da periferia da cidade de Springwood. Ali, entre caldeiras e chamas, seus instintos assassinos afloraram. Resolveu construir uma luva com navalhas nas pontas dos dedos para poder divertir-se com crianças da cidade. Adorava a sensação de poder causar dor. Para que soubessem que suas crianças estavam mortas, Fred passou a deixar pistas que levaram o tenente Thompson a encontrar os corpos das crianças, já em estado de putrefação. Fred foi preso e o povo da cidade agora sabia quem era o responsável pela matança. Mas os advogados de defesa de Fred encontraram erros no procedimento de prisão do assassino, o que resultou em sua libertação durante o julgamento. Revoltados com a liberdade do assassino, um grupo de pais, liderados pelo policial Thompson, foram à casa de Fred numa noite, jogaram gasolina sobre o assassino e assistiram enquanto ele agonizava queimando vivo. Ao final, seus ossos foram sepultados em um velho depósito de ferro velho. E assim surgiu a lenda do filme. Contudo, ainda existem boatos bastante curiosos que podem deixar o cenário muito mais assustador, como o fato de Fred Krueger inspirado em eventos reais. No início da década de 1980, os jornais americanos publicaram uma série de contos narrando um fenômeno em Camboja que ceifou a vida de vários jovens e crianças. Essas pessoas relativamente saudáveis e sem histórico de transtornos mentais começaram a relatar pesadelos horríveis, levando-os a abandonar o sono para evitar os pesadelos. Os sintomas de estresse pós-traumático nesses pacientes, que incluíam sonhos tenebrosos, surgiram após o assassinato em massa causado pelo regime Khmer Vermelho, no sudeste da Ásia. O consumo de café e outros estimulantes ajudou-os a permanecerem acordados por um tempo. Entretanto, horas depois eles foram encontrados gritando e se debatendo violentamente em suas camas antes de morrer de causas desconhecidas. Este fenômeno ganhou destaque em diversos jornais importantes, como o The New York Times, com um artigo intitulado Pesadelos suspeitos de causarem a morte de 18 lausianos. Por conseguinte, quando Wes Craven, diretor da franquia A Hora do Pesadelo, ouviu falar desses casos de pessoas morrendo durante o sono, ficou muito intrigado, especialmente com o fato de que, mesmo após as autópsias, os médicos não conseguiam encontrar a causa da morte. Ele foi um dos eventos reais a inspirar o nascimento de Fred Krueger. Além deste fato, o personagem também foi mais diretamente inspirado por outros eventos. Por exemplo, uma noite quando Craven era jovem, ele encontrou um misterioso sem-teto do outro lado de sua janela. O homem era assustador o suficiente para inspirar a imagem do que futuramente se tornaria Fred em seus filmes. E quanto ao nome, Fred Krueger era o nome de um valentão de infância que intimidava Craven. E por fim, o filme Pânico, em que um serial killer fanático por filmes de terror vem assustando cada vez mais uma pequena e pacata cidade do interior da Califórnia, em 1996, ao assassinar brutalmente os jovens da cidade. Primeiro ele telefona para alguém, fazendo perguntas sobre filmes de terror. Se a vítima errar a resposta, ele depois invade a casa dela e a mata. O problema é que ninguém sabe quem pode ser o assassino, já que ele usa uma máscara de fantasma e um facão para matar suas vítimas. Em uma das tentativas do assassino, este falha ao tentar matar a jovem Sidney Prescott, que sobrevive por muita sorte. A partir daí, o assassino passa a ficar obcecado por Sidney e passa a tentar matá-la constantemente. E galera, existe até uma série de comédia muito engraçada que fez muito sucesso, em que brinca com essa e algumas outras lendas de terror, que é o Todo Mundo em Pânico. E galera, tem muitos outros filmes desse gênero, que se vocês quiserem podemos estar trazendo em uma parte 2. Deixem nos comentários. Então galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram aí, a gente pode estar trazendo vídeos específicos sobre cada um deles, né? Sobre os filmes também, sobre as histórias de cada um. E é isso, se vocês gostaram, já deixa o like aí e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!